Para a gente vender mais, para a gente bater a meta que a gente tem para bater, e a gente acabou de fechar o mês de fevereiro e foi um mês muito desafiador para o varejo de uma forma geral, nós temos que nos atentar se as nossas ações estão contemplando os pilares que sustentam o resultado. Então, dentro de uma loja de varejo, nós temos algumas premissas, algumas coisas muito importantes que devem ser observadas, como pessoas, produto, processos comerciais, que são pilares que, se não estiverem funcionando adequadamente, não adianta eu fazer um monte de ação promocional na minha loja, gincana com a equipe, isso ou aquilo, que eu não terei um resultado sustentável. E gincana, corrida, tudo mais, isso são coisas muito importantes. Não entenda que isso não são coisas importantes. Mas são coisas esporádicas que nós fazemos, são planos de ações para momentos específicos que nós estamos vivendo, quando a gente quer acelerar um determinado indicador, ou quando a gente faz um treinamento com a equipe e nós queremos consolidar aquele conhecimento que foi transmitido no treinamento. Então, é para isso que a gente usa esses mecanismos. Agora, quando eu não tenho nenhuma ideia, quando eu não tenho nenhuma ação consistente, consciente, de fazer com que o meu pilar de produto de fato esteja sendo suficiente para eu atender tanto sellout quanto eficiência operacional. Quando eu tenho o pilar pessoas para atender tanto sellout quanto eficiência operacional. Quando eu tenho os meus processos para atender tanto sellout quanto eficiência operacional. Quando isso, essa base, esse pilar, ele não está consolidado e a gente vai e gasta toda a nossa energia em açõezinhas paliativas, o que acaba acontecendo, que eu vejo muito? Um gasto de energia, tempo e eventualmente até dinheiro, né? Claro que muitas dessas ações têm um baixo custo, mas têm um custo e que não geram o resultado que deveriam gerar. Por quê? Porque não são ações para construir resultado. São pequenas alavancas. Então, o que eu vou tratar hoje aqui, e eu quero ao longo das próximas semanas tratar, é quais são os mecanismos base para a gente consolidar dentro da nossa loja, que são mecanismos que sustentam resultado. Não vou falar aqui, né? Muita gente me pede para fazer dica de ação, dica daquilo, dica de coisas, né, pontuais. Eu acho que a gente pode até falar disso num outro momento, mas eu tenho uma preocupação muito grande quando eu percebo que muito dos conteúdos que a gente vê falando sobre loja é tudo focado em ações paliativas, nada estruturantes. Então, o objetivo do vídeo de hoje é trazer para você e nos próximos vídeos eu vou abordando outros pilares e outros mecanismos, é justamente mecanismos que muitas vezes a gente foge de construí-los porque dá trabalho, né, gente? Mas que se a gente continuar fugindo, a gente não vai conseguir ter uma loja que vende e que vende de uma forma eficiente. Então, mais uma vez eu vou dizer, 2026 é o ano da gente construir obsessão por sellout, ou seja, obsessão por vendas e muito foco em eficiência operacional, tá? Sem esses mecanismos, que hoje eu vou falar de um deles, que foram alguns de vocês que me pediram com base no vídeo que eu fiz anteriormente, a gente não vai conseguir construir isso, né? Eu tô vendo muita loja fechar, muita loja deixa para fechar em fevereiro, né? Porque acabou tendo um ano anterior desafiador, acaba fazendo promoção em janeiro e termina de fazer a promoção em fevereiro. Então, fevereiro é um mês que fecha muita loja. E eu vou dizer que muita loja vai fechar em fevereiro do ano que vem, em janeiro do ano que vem, se não conseguir olhar para esses fatores. E aí, um outro ponto de atenção é o seguinte: esses mecanismos que eu vou trazer aqui não são coisas simples de serem implementadas. São pontos de cultura,
né? A gente precisa transformar a nossa cultura de operar varejo para fazer esses mecanismos funcionarem. O que eu vou falar hoje é sobre feedback. E eu ouço muito, todos os dias, reclamações de como tá difícil contratar. E tá difícil contratar, não tô dizendo que não está. Mas muitas lojas que já têm uma equipe ok, não vou dizer excelente, mas uma equipe ok, que tem potencial, que pode ser trabalhada, quando eu pergunto como que é a sua rotina, o seu processo de desenvolvimento de pessoas, o retorno que eu tenho é nada. Na sua loja, você tem estabelecido um processo de feedback? Um processo de contratação? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre contratação, mas quando essa pessoa ela entra na sua loja para trabalhar, ela sabe que em 30 dias do período de experiência ela vai passar por uma avaliação, em 60 dias outra, em 90 dias outra, e que nessa avaliação de 90 dias, antes até um pouco de 90 dias, né? Ali ela vai entender o porquê que ela vai continuar na loja a partir do período de experiência ou o porquê que ela está sendo desligada. Porque essa clareza não é só para o outro, mas é para você também enquanto negócio saber. Muitos não têm, né? A maioria não tem. Então, eu entendo que o que está vindo do mercado está muito complicado, mas nós precisamos nos responsabilizar sobre o desenvolvimento das pessoas que estão com a gente. O turnover, que é isso de entrar e sair pessoas, né? Essa entrada e saída de colaboradores, ele é caro. Ele é muito caro, ele custa a rescisão, ele custa o aprendizado, ele custa a tua energia de saber que você vai ter que contratar de novo. Então, quando a gente tem um colaborador que a gente entende que é um colaborador que faz sentido a gente reter, nós precisamos ter uma ação concreta para reter e desenvolver essas pessoas. Porque senão a gente sempre vai reclamar da mão de obra que vem e a gente nunca vai agir proativamente para qualificar essa mão de obra e para eu me estabelecer no mercado como uma marca empregadora. Gente, a gente que é loja, a gente não é só marca para vender, a gente é marca para empregar. Como uma marca empregadora que, de fato, vale a pena eu trabalhar lá, né? Então a gente sempre vai continuar reclamando de que é muito difícil conseguir mão de obra. Porque dentre todas as lojas de uma avenida, dentre todas as lojas de uma galeria e dentre todas as lojas de um shopping, se você não tiver um diferencial como empregador, você realmente vai ficar batalhando pelos medíocres. Da mesma forma, como se você não tiver um bom processo comercial, você vai ficar batalhando ali no mercado com toda a sua concorrência. Precisa haver um diferencial de negócio percebido pelos seus clientes para eles escolherem você, para eles comprarem de você e não do outro, mas também precisamos pensar em diferencial de negócio como marca empregadora para aqueles que estão dispostos a trabalhar no mercado de varejo escolherem trabalhar para você e não para o outro. Então, hoje eu vou falar sobre feedback, que é um mecanismo gratuito, extremamente valioso e que poucas lojas têm implementados. Eu digo que quem é bom, quando você consegue um vendedor bom, é lógico que a gente tem aqui os mecanismos de remuneração, plano de carreiras, né? Vários mecanismos. Isso é muito, tudo é muito importante. Mas quem é bom quer trabalhar num lugar que ele sabe que ele vai ficar melhor, né? Então, o feedback, ele é uma prática, hoje, infelizmente, considerada como diferencial. Quando você está num lugar que oferece um plano de desenvolvimento individual, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, que vem através de treinamentos, reuniões, alinhamentos e tudo mais, mas que tem como sua base o feedback, você pode ter certeza que isso é o diferencial, tanto de resultado quanto de retenção de talentos na sua equipe, tá? Então, pediram para falar sobre feedback, me trazendo a seguinte questão. Gabi, fala como que a gente dá um feedback contributivo? A pessoa usou essa palavra, feedback contributivo. Então, o que eu entendo de contributivo? Contributivo é o que vai contribuir. E a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é o que é o feedback.
né? Então, podem haver várias nomenclaturas, como essa que eu nunca tinha ouvido falar, feedback contributivo. E aí eu perguntei, contributivo é quando a pessoa fez alguma coisa desalinhada com o que se esperava dela e você vai alinhar esse comportamento? A pessoa falou que sim. Então, esse feedback contributivo é esse feedback de correção, né? E hoje a gente ouve muito feedback positivo e feedback negativo. Antes tinha uma história do feedback sanduíche, né? Que você tinha que falar o ponto bom, o ponto negativo e o ponto positivo, né? Nada disso, gente, funciona, tá? Nada disso faz sentido. E eu digo isso porque eu vim dessa escola lá atrás, né? Do feedback sanduíche, né? Quando a gente trata com adulto, gente, o adulto ele já sabe, né? Como que o feedback funciona. Então, o primeiro alinhamento que nós temos que ter é um alinhamento de conceito. E quando a gente tem clareza e entendimento do conceito, a gente aplica da forma correta, tá? Então, deixa eu só aumentar o meu ar aqui. O que acontece? Feedback não é positivo nem negativo, não é nem contributivo nem disruptivo, não é nada disso. Feedback ou é de correção ou é de manutenção. Porque se eu falo assim pra você, olha, você tem que vender o controle desse ar-condicionado pra mim. E isso é a tarefa que você tem que executar, né? Você tem que vender o controle desse ar, falar dos atributos e tudo mais. E você não faz isso, você faz outra coisa, você vende outro produto que não era pra ter vendido, enfim. Eu expor esse fato, pra alinhar esse fato com você, isso não é sobre ser positivo ou sobre ser negativo. E quando a gente traz esse nome, a gente tem que tomar muito cuidado com o nome que a gente traz para as coisas, porque esse é o tom que a coisa ganha. Então, quando eu digo que a pessoa fez uma coisa que não era para fazer, e aí eu vou dar esse feedback para ela, isso é um feedback negativo, gente, quando que eu fazer um alinhamento é negativo? Isso não existe. Então, o feedback sempre é corretivo, de manutenção ou de correção. Sempre isso. Esses são os dois tipos de feedback. Então, quando a pessoa me perguntou assim, Gabi, como dar o feedback contributivo? A primeira coisa é, todo feedback contribui, seja de manutenção, seja de correção. Então, quando a gente vai dar o feedback, existem várias formas da gente dar esse feedback, mas eu quero vir antes, né, dar alguns passos atrás para a gente chegar no feedback. Feedback, ele não pode ser algo que eu faça a minha conveniência. A minha conveniência como gestor, a minha conveniência enquanto supervisor, a minha conveniência enquanto dono sobre o desempenho de uma pessoa, de um colaborador do meu time, seja ele que nível for. Se eu sou dono, que eu vou falar com o gerente, se eu sou gerente, que eu vou falar com o vendedor, com o caixa, com o estoquista, com o auxiliar, enfim. Não pode ser a minha conveniência. E Gabi, o que é o feedback a minha conveniência? Você nunca dá feedback. Aí quando a pessoa faz alguma coisa errada, você fala. Ah, Gabi, então eu não posso falar? Não, muito pelo contrário, você tem que falar. Só que o que você tem que entender é que se você só dá feedback a hora que é conveniente para você, porque a pessoa fez alguma coisa errada, o feedback ele não está sendo usado como instrumento de desenvolvimento. E isso é uma coisa que tem que ficar claro. Quando o feedback ele só vem pontual, ocasional, quando é só de correção do outro, isso é usar apenas uma parte desse instrumento de desenvolvimento. Então a gente não aproveita a potência que ele tem, tá? É importante fazer o feedback corretivo e o feedback de manutenção pontualmente conforme a situação acontece? Sim. Por exemplo, você tá lá acompanhando, você tá fazendo alguma coisa ali no balcão da loja e você ouve um atendimento de um vendedor e vê que ele não procedeu da forma correta, né? Você pode tanto entrar na venda para conduzir junto com ele para não perder aquela venda, né? Dependendo do nível desse vendedor, da temperatura que tá aquela venda, ou você pode aguardar o atendimento, chamar essa pessoa e imediatamente dar esse feedback de correção. Legal, pode ser feito isso. Mas muitas vezes eu vejo que pelo fato do gerente, do dono, estar sempre fazendo essas micropontuações, na cabeça ele acredita que ele dá feedback.
Só que o feedback, ele não é só isso. Nós precisamos ter uma estrutura formal, previsível e estruturada de comunicar o desempenho do nosso colaborador. Então, o que a gente precisa criar como mecanismo da loja, tá? Importante. Quando você contrata um colaborador, ele já tem que entender que na sua loja tem feedback. Aquilo não pode ser um susto, não pode ser uma surpresa para ele. E um dos vídeos aqui do canal eu falo sobre comunicação e eu sempre coloco esse ponto de que existem rituais que a gente cria no nosso negócio que vão fazer com que a comunicação ela seja de fato assertiva, que ela funcione. E os rituais eles servem para sustentar isso. Porque quando existe um ritual previsível, a gente diminui a ansiedade no outro. A gente diminui a ansiedade no outro. Então, se eu sou colaboradora e eu sei que a cada 2, 3 meses eu vou passar por um feedback, não é porque eu estou indo bem ou porque eu estou indo mal, é porque é a rotina da empresa. Percebe que eu já vou para esse feedback sabendo que é uma rotina? Eu não vou para esse feedback, nossa, nunca me chamam para um feedback, vão me chamar para um feedback, o que eu crio aqui? Eu crio uma expectativa, eu crio uma ansiedade, eu crio toda uma situação, eu crio até às vezes fofoca entre a equipe, né? Agora, quando eu contrato um colaborador, e esse colaborador ele já é alinhado que ele foi contratado porque foi identificado nele foco em resultado, proatividade, comunicação, porém foi percebido que pode ser que ele precise trabalhar alguns aspectos de comportamento em equipe, de trabalho em equipe, ele já é integrado, ele entra para trabalhar na loja no dia 1, ele passa por uma integração, ele conhece a loja, faz um tempo de estoque para conhecer os produtos, fica 2 dias no estoque. Aí a gente fala sobre a empresa, sobre os donos, como que a loja surgiu, como que ela não surgiu, qual que é a marca que a gente trabalha, as marcas, como que a gente gosta de oferecer, o que que é importante pra gente, e a gente comunica que dali 30 dias ele vai ser avaliado nos aspectos comportamentais, nos aspectos técnicos e no que diz respeito à meta. Porém, que nos primeiros 30 dias dele, nós não vamos cobrar o atingimento da meta, porque os primeiros 30 dias são os dias de ambientação. Por isso que é importante ele entender como o sistema funciona, né? A depender de como que é a tua rotina de loja. Mas é importantíssimo o vendedor novo organizar o estoque, porque é organizando o estoque que ele conhece o que tem, o que não tem. Na hora dele atender, ele vai ser muito mais ágil, né? Então, é muito importante os 30 primeiros dias ele estar entendendo o funcionamento da sua loja. Ah, Gabi, mas eu só contrato gente experiente. Você contrata gente experiente, pode ser no mesmo segmento que o seu, pode ser tudo. Mas cada loja é como se fosse um país, que tem uma língua própria, normas próprias, cultura própria. Ah, mas eu trabalho com a franquia ABC e eu contratei alguém que trabalha na franquia ABC também, então já sabe tudo certinho. Não sabe. Porque o franqueado A tem uma cultura, o franqueado B tem outra cultura. E se você não alinha isso, se você não deixa isso claro, o colaborador que foi bem na franquia A, ele não vai bem na franquia B. Gente, eu cuidei de mais de 80 franquias ao mesmo tempo. Eu sei do que eu tô falando. Não ache que vender os mesmos produtos com os mesmos sistemas basta. Cultura é algo muito importante. Cada dono de loja tem um jeito de fazer negócio, tá? Então isso é muito importante. Então quando a gente alinha isso e nos 30 primeiros dias a gente dá um feedback, o que esse feedback nos orienta, né? Então, nos meus clientes de consultoria, né, de pessoas, é isso que a gente alinha. O que eu tenho que olhar nos 30 primeiros dias? Que sinais que essa pessoa já dá? Uma pessoa que chega atrasada nos 30 primeiros dias, não acha que ela vai chegar na hora, nos 60, nos 90, depois que passar o período de experiência. E às vezes ela já deu todos esses sinais nos primeiros 90 dias e mesmo assim ela passa do período de experiência, a gente reclama de problemas que ela já dava sinais nos primeiros 90 dias. Por quê? Porque a nossa vida ela é tão corrida, 90 dias passam tão rápido, que se nós não temos um mecanismo, se nós não temos um sistema, se nós não temos um ritual, uma rotina,
todos esses sinais que já estão na nossa frente, eles não são percebidos, tá? Eles não são percebidos. Gabi, mas veja, se eu desligar essa pessoa no período de experiência, eu vou ter que contratar outra. Vai ter que contratar outra. Se nós não conseguirmos manter a sede de encontrar boas pessoas no varejo, que a gente hoje ainda é dependente das pessoas, você tem que ter 3, 4, 5. Ah, sua loja é maior, 10, 15. Você precisa desses 15. Se você não tiver disposição de arrumar os melhores, os com mais potencial e desenvolvê-los, como que você quer estar no jogo do varejo? Como é que você quer ter loja? Isso é uma reflexão importante. Se eu entrei num ramo que eu dependo de vendedor, e óbvio que aqui eu tô falando de que a gente tem processo, várias coisas pra gente fazer, pra gente reduzir a dependência dos fatores de motivação humana, a gente tem isso. Mas se a gente não tá disposto a trazer minimamente pessoas que têm condição de executar esses processos, então a gente precisa rever se o varejo é o nosso ramo. Porque senão a gente sempre vai ficar reclamando. A gente nunca vai ter o resultado. Tá? Então, partindo desse pressuposto de que eu preciso achar as melhores pessoas, eu tenho que contratar e em 30 dias eu tenho que avaliar. Depois disso, em 60 dias, eu tenho que fazer uma outra avaliação. E antes dos 90 dias, né, então eu coloco ali que dos 60 dias, eu já tenho que avaliar se a pessoa atinge pelo menos 75% da meta. E nos últimos 30 dias, né, então 30, 60, 90, antes de finalizar os 90, porque se essa pessoa não for ficar, você não espera vencer os 90 dias da experiência, você já tem que entender se é uma pessoa que vai bater meta ou não. Gabi, mas e se for uma pessoa que ela é boa em tudo, mas ela não bateu a meta? Claro que aqui cabem muitas análises, tá? Tem muitas questões. Produto, se a loja teve que ficar fechada ou não, todos esses percalços que a gente sabe que evidentemente impactam no resultado. Mas a gente sabe quando é uma pessoa que bate meta. A pessoa que bate meta, no segundo mês ela já bateu meta, tá? Então, não se engane de achar que uma pessoa que não bateu meta no período de experiência vai bater meta depois. E isso também não nos blinda do fato de de efetivarmos uma pessoa depois do período de experiência que chegou na hora, que foi bacana, que bateu meta e depois do período de experiência também a gente não tá livre disso. Mas, se você analisar o processo seletivo que eu falei no vídeo que eu postei há umas 2, 3 semanas atrás, e você tiver essa prática de feedback, você pode ter certeza que você vai ter uma peneira muito efetiva da qualidade das pessoas que você traz para trabalhar dentro do seu negócio, tá? Então veja que esse feedback que a gente vai colocar, que a gente vai fazer, né, durante a jornada desse colaborador, que eu recomendo que seja a cada 3 meses, né? Se você está começando a fazer feedback, faz uma primeira leve e faz outra depois de 30 dias para você entender a aderência, também corrigindo alguns desvios que você, como aplicador, teve, mas depois que a rotina está estruturada, você pode fazer a cada 3 meses. Se você tiver isso definido, essa prática da avaliação do colaborador que chega e a cada 3 meses do colaborador que está, você já vai ter uma enorme diferença na comunicação com o seu time, no alinhamento, no entendimento e na clareza. E clareza, gente, tem uma frase que diz que a falta de clareza é cruel e a clareza, ela é gentil. Muito do que nós vemos de problema nas organizações é sobre a falta de clareza na comunicação. Não existe nenhuma dúvida de que a meta tem que ser batida, não existe nenhuma dúvida de que as pessoas estão lá para vender, mas não se tem clareza sobre como a empresa espera que aquilo seja feito. Não se tem clareza. Não ache que você que vive a gestão, imagina que você está no topo de uma montanha. Você como gestor, você está no topo de uma montanha, porque você vê 360 graus. No topo da montanha, você pode olhar para todos os lados e você vai conseguir enxergar o cenário. Por quê? Porque você é gestão. Você viu compra, você sabe o que vai chegar, você sabe dos números. Por quê? Porque você é esse cara para estar no topo da montanha. Só que a tua equipe operacional, ela não está no topo da montanha porque também não é para ela estar.
ela tá de repente ali no meio. Então ela não consegue enxergar tudo. Então o óbvio para você não é o óbvio para o outro. Não é óbvio para o outro. Quando a gente fala, gente, a gente tem que melhorar o PA, a gente tem que vender mais peça adicional. Gente, muitas vezes o nível da equipe que a gente tem lá na ponta, ele não consegue entender o objetivo, né? E como ele vai conectar esse objetivo com uma ação. Ele não consegue fazer isso. Por quê? Justamente é porque ele é um nível operacional. Somos nós que temos essa visão, que nós temos que dizer como as coisas devem ser feitas. Que nós vamos conseguir entregar um PA melhor, vender mais peças adicionais e, consequentemente, melhorar o nosso ticket médio, o nosso resultado, quando toda vez que nós vendermos o tal do tênis, eu vender essa meia junto. É obrigatório no processo de venda oferecer isso. E eu treino esse colaborador. Então, eu quis hoje falar sobre um mecanismo que é o feedback, que é um mecanismo para a gente entender o seguinte, que às vezes eu quero fazer treinamento com o meu time. Tem que fazer o treinamento com o time. Mas treinamento, ele é uma coisa que se perde muito se você não tem o processo que vai dar continuidade àquele saber que foi transmitido. E se o processo ele não é revisado e analisado e corrigido ou mantido com feedback. Então veja, é importante dar treinamento, mas se você não tem feedback, esse treinamento que você fez ele vai se perder em 4 semanas. Já é comprovado que em 4 semanas que nós não aplicamos algo que a gente aprendeu, isso desaparece completamente do nosso cérebro. Grande parte do que a gente precisa fazer enquanto líder de um negócio é mudar comportamento. Mudar comportamento. Então, você tem um time que tem um determinado comportamento em relação a um indicador. Você tem que mudar esse comportamento. Você, como líder, é responsável por isso, né? Ah, meu time tá fazendo um PA de 2, eu tenho que fazer um PA de 3. Como é que eu mudo o comportamento do meu time para que o resultado de PA passe de 2 para 3? Tá vendo que você tem esse percurso? Você como líder, você como líder, a tua capacidade de levar o seu time daqui para cá é a tua capacidade como líder. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso com vários mecanismos. Feedback, treinamento, acompanhamento, processos. Então, se você não estabelecer esses rituais aqui, não ache que você vai ser capaz de tirar o teu time de 2 para 3. Por quê? Porque muitas vezes, como líder, a gente tá assim, vamos lá, time, março, mês novo, fevereiro já foi, março tem 31 dias, não tem feriado, vamos pra cima. Eu acho que vamos pra cima ótimo, porque eu fico pensando, vamos pra cima de quem, né? Vamos como? Vamos aonde? Então, essa série que eu vou fazer agora, essa sequência que eu vou fazer agora, nas próximas semanas, eu quero falar disso. Desses mecanismos que você tem que estruturar no seu negócio para conseguir, de fato, mudar o resultado. Ah, Gabi, mas olha, até eu fazer isso vai demorar. Há quanto tempo você está no varejo? Tem gente que está 10, 15, 20 anos no varejo e não faz isso. Não adianta envelhecer numa profissão. A gente tem que amadurecer na tarefa que a gente está executando. E se eu tô há 10 anos fazendo alguma coisa e há 10 anos eu tô fazendo essa coisa sem evoluir naquilo que eu faço, se o teu método de gestão de hoje é o mesmo que há 10 anos atrás, eu sinto muito. Não me interessa, porque 10 anos e 1 ano é a mesma coisa, porque falta maturidade de gestão, de execução. Não adianta ter 10, 15 anos. Às vezes eu converso com pessoas, eu tenho 10, eu tenho 15 anos de experiência. O que você fazia 10 anos atrás que você hoje faz diferente? Isso é o que importa, né? Ah, não, mas realmente tudo mudou. As pessoas hoje em dia, 10 anos atrás, nossa, era muito mais fácil. Era mais fácil? O que você faz diferente hoje, então, que tá mais difícil? As pessoas não sabem responder. Não sabem. Varejo, assim como a vida, assim como os seus negócios, assim como a sua carreira, ela é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros.
Então, não subestime, não ignore e não procrastine rituais, processos, rotinas que você tem que obrigatoriamente desenvolver para ter um negócio que dá resultado, tá? E feedback é super importante, é obrigatório para todo negócio, todo líder, todo gestor. Você não desenvolve só o seu time fazendo feedback de correção. Eu percebi que agora que eu não falei de um e outro. Feedback de correção é quando a pessoa não está fazendo algo de acordo com o que é esperado dela e você corrige, e com o seu feedback você vai corrigir. E o feedback de manutenção é quando a pessoa está fazendo algo que é esperado dela e a gente vai pontuar isso para ela, para que ela mantenha essa execução, mantenha isso, né? Então, Gabi, então isso é o elogio? Não é o elogio. O elogio não tem compromisso com o desenvolvimento. O elogio é descompromissado, entendeu? É a mesma coisa do que eu chegar para você e falar assim para você: nossa, essa ação que você fez aqui foi muito bacana, hein? Parabéns. Um elogio, eu elogio a sua ação. Mas eu não dei contexto, eu não falei qual a situação, eu não coloquei qual é o mecanismo, o porquê exatamente ela é boa, em qual indicador isso vai ter efeito. Percebe a diferença? Elogio não é feedback de manutenção, são coisas diferentes. O elogio é descompromissado. O feedback de manutenção tem compromisso com o desempenho daquele colaborador, é específico. Você cita todos os detalhes do porquê que aquela ação deve continuar como está. Beleza? Me coloca aqui nos comentários se você dá feedback positivo, negativo, contributivo, de correção ou de manutenção ou de correção, e quais mecanismos você quer saber, você quer aprimorar para ter uma gestão que realmente muda o comportamento da sua equipe e os resultados do seu negócio. Até semana que vem.